na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, a partir do versículo 1. Portanto, apelo, olha a palavra, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo privilégio e a oportunidade de poder compartilhar essas verdades com os líderes dessa igreja local. Meu Deus, nós ministramos aqui agora, abre o nosso entendimento, faz a gente enxergar, entender e mais ainda nos dá força para praticar aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Queremos, Pai, liderar bem, queremos ser líderes bons, líderes eficientes, líderes que possam realmente agradar o teu coração com uma liderança de sucesso, uma liderança forte. No nome de Jesus eu te peço, e se você crer, diga amém. Hoje nós vamos falar 6 coisas importantes que Pedro fala para os líderes. 6 coisas importantes que Pedro fala para os líderes. Transliterando para os dias de hoje, 6 atitudes, 6 atividades que os líderes precisam desenvolver na sua liderança. E quem falou isso foi o Senhor usando o seu líder, o seu servo, Pedro. E o apóstolo Pedro aqui, ungido pelo Espírito Santo, fala especificamente aos líderes da igreja. Ele diz: eu apelo para os presbíteros que há entre vocês. Eu apelo para os líderes que há entre vocês, e eu faço isso na qualidade de líder também. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Eu apelo para os líderes da igreja, e eu estou falando isso porque eu também sou líder. Então é uma conversa de líder para líder, você está me entendendo? É isso que ele está falando. E nós estamos nessa qualidade. Você que lidera uma célula, você que atua no ministério, você que trabalha no reino de Deus de alguma forma, mais intensidade ou menos intensidade, mas você está inserido dentro desse contexto. Porque pelo menos você precisa ser líder na sua própria casa. Pelo menos você deve liderar bem a sua própria vida. Então nós precisamos, se quisermos viver bem, precisamos aprender esses princípios. E esses versículos, Pedro fala especificamente para os líderes da igreja. E nesses versículos nós vemos a conduta que nós devemos ter no pastoreio e no cuidado dos irmãos. Pastoreio e cuidado. Pastorear é uma coisa e cuidar é outra. É, pastor? É. Existe o pastoreamento e existe o cuidado. O cuidado está muito a ver com o discipulado. E o pastoreamento tem muito a ver com a assistência espiritual. Mas os dois andam parelhos. Se nós quisermos realmente levantar uma geração de discípulos de Cristo, nós devemos pastorear e cuidar. E tanto no pastoreamento quanto no cuidado, essas 6 atitudes, elas são muito interessantes e necessárias para nós sermos líderes de sucesso. Escute, analisando esses versículos, nós podemos destacar 3 maneiras erradas no pastoreio e no cuidado das ovelhas do Senhor, e 3 atitudes corretas, as quais agradam ao Senhor.
nestes dois aspectos essenciais para os líderes da obra de Deus: pastoreio e discipulado. Então, nesses versículos, a gente consegue destacar claramente 3 atitudes erradas que um líder às vezes toma e 3 atitudes corretas, que é aquilo que a gente deve fazer. Amém ou não amém? E nós vamos separar essas 6 coisas importantes. 3 que nós não devemos fazer e 3 que nós devemos fazer. Hoje nós iremos falar das 3 maneiras erradas de se pastorear e de cuidar das ovelhas de Deus. Amém ou não amém? Hoje nós vamos deter essa primeira parte. E a primeira maneira errada de cuidar e pastorear das pessoas é quando isso é feito por obrigação. Quando você faz porque você é obrigado. Em 1 Pedro 5,2 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Não por obrigação. E nesse caso aí, a palavra obrigação está no sentido do líder se sentir coagido, se sentir forçado. Ele se sente coagido, ele se sente forçado a liderar a célula, se sente coagido, se sente forçado a discipular uma pessoa, ele se sente coagido e forçado a atuar em algum ministério, ou se sente coagido e forçado a fazer alguma outra coisa nesse sentido. Por exemplo, eu tenho que liderar a célula, senão eu não vou poder atuar no ministério. Eu sou obrigado a liderar uma célula, porque eu sou filho do pastor, porque eu sou filho do supervisor, porque eu sou filho do obreiro da igreja. Então, eu sou obrigado, porque senão eu posso dar um mau testemunho. Então, eu lidero, eu discipulo, porque eu sou obrigado. Eu sou forçado. Né? Eu sou obrigado, eu tenho que discipular, porque eu não tenho escolha. Porque se eu tivesse, eu não perderia o meu tempo dando de mamar para pessoa grande. Né? Sabe? Então, é nesse sentido que Pedro está falando. Nós não devemos fazer a obra de Deus por obrigação, nesse sentido. Eu tenho que liderar, senão meu discipulador, senão meu líder, senão meu pastor vão estar pegando no meu pé. E coisas do tipo. Né? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? É nesse sentido que o apóstolo Pedro está falando, que nós devemos pastorear o rebanho que está aos nossos cuidados, não por obrigação, não forçadamente, não coagido. Por quê? Porque quando a pessoa faz a obra de Deus forçadamente, ela não aguenta muito tempo. Nada forçado dá certo. Quando se faz por obrigação, na primeira oportunidade que tiver, a pessoa cai fora. Uma pessoa que é muito envolvida na igreja, ela é obrigada a estar envolvida, a estar na igreja direto, a estar junto, porque ela é filha do pastor. Na primeira oportunidade que ela sair para estudar, já era, nunca mais volta. Quando a pessoa faz a obra de Deus forçadamente, ela não aguenta muito tempo. Por isso, não devemos fazer a obra de Deus apoiado em qualquer outra coisa que não seja como Deus quer. Nós devemos fazer a obra de Deus como Deus quer. E não é por obrigação, é como Deus quer. E como é que Deus quer? Deus quer que a gente faça a sua obra por amor a Ele. Eu vou demonstrar na prática o quanto eu amo o Senhor
o quanto que eu amo o Senhor, eu vou demonstrar na prática, não de palavra, mas demonstrar na prática, na medida que eu estou envolvido na sua causa. Ser forte. Eu te amo, Senhor, e chora, rola no chão e tal. Isso é de palavra. E a Bíblia diz que nós não devemos amar de palavra, mas de fato e de ação. Então, eu devo liderar uma célula, eu devo discipular, eu devo cuidar das pessoas, eu devo estar junto da galera, eu devo estar indo e discipulando, apacentando, vendo como é que estão as coisas, por amor ao Senhor. Porque eu amo o meu Senhor, eu sou grato por aquilo que Ele fez na minha vida, a minha vida está sendo transformada, eu achei uma razão para me viver nessa terra, e por isso eu quero gastar minha vida inteira fazendo a obra de Deus. Essa deve ser a motivação correta, amém ou não amém? Não por obrigação, levando a célula ali arrastado e tal, uns dias atrás aí, né? E aí, mano, tu vai para o culto e eu tenho escolha. Como que ele diz assim, eu sou praticamente obrigado a ir para o culto. Não. Nós temos a escolha de ir, vir ou não. Nós temos a escolha de fazer ou não. Nós temos. E cabe a nós escolher e fazer a coisa da forma certa, meu nome. Então, a primeira coisa que nós não devemos fazer, a maneira errada de pastorear e cuidar das pessoas é por obrigação. A segunda maneira errada de fazer a obra de Deus é calculando o que vão ganhar com isso. Como diz lá nos versículos, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não façam isso por ganância. Nós não devemos olhar para a obra de Deus no sentido de obter algum tipo de lucro. Infelizmente, muitos fazem a obra de Deus porque acham na obra de Deus uma fonte de lucro. O camarada não conseguiu se estabilizar no mercado de trabalho, o cara não conseguiu se profissionalizar, o cara não conseguiu se estabelecer, não conseguiu rendimento, então ele olha para o envolvimento da obra de Deus como um emprego, como uma fonte de lucro, como algo que vem gerar um rendimento para ele, porque ele não conseguiu se encaixar em nenhuma outra área na sociedade. Então ele olha para a obra de Deus como uma fonte de lucro. Outros se envolvem na obra de Deus porque querem ter uma posição. Não é nem tanto o dinheiro, mas é a posição. Não conseguiu e quer muito ser alguma coisa na sociedade, para mostrar para a família, para mostrar para os parentes, para mostrar para o vizinho, para mostrar para alguém que ele é alguma coisa. Não conseguiu lá fora, aí acha que aqui dentro esse cargo, esse título é o que ele quer. Então a pessoa não conseguiu lá fora, então ele luta para ser um supervisor, ele luta para ser um pastor, ele luta para ser um líder, né? Alguém dentro do reino de Deus, para dizer que ele é alguém. Alguns olham a obra de Deus com esse tipo de interesse. Sabe, queridos? Outros ainda acham que o reino de Deus é o lugar perfeito para se ter poder sobre outra ou outras pessoas. Então a pessoa, muitas vezes, ela não está muito nem interessada no cargo, no título, mas ela está interessada na influência, ganhar influência, gerar discípulos não para o Senhor, mas para ela mesma, dominar sobre as pessoas. É disso que o Senhor está falando. E infelizmente, irmãos, tem isso no meio da igreja do Senhor, sim. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amém ou não amém? Geralmente, quem pensa assim, tem a semente da avareza no seu coração. Por que acontece isso? Porque pessoas que têm problema com avareza, dentro da sua alma, estão sujeitas a desenvolver esse tipo de problema. E entenda,
Tem pessoas que têm problema com mentira, pessoas que têm problema com droga, pessoas que têm problema com adultério, pessoas que têm problema com engano, pessoas que têm problema em várias áreas. E tem gente que tem problema de avareza. É um mal, é um fruto da carne e leva para o inferno tanto quanto qualquer outro. Então as pessoas que geralmente têm essa semente da avareza dentro de si, elas estão mais sujeitas a desenvolver esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude dentro do reino de Deus. Deu para entender, irmãos? Amém ou não amém? Então muitas vezes ela tem a semente da avareza e também tem um entendimento distorcido do que é liderar a igreja do Senhor. Então as pessoas têm um entendimento distorcido, o entendimento daquilo que lhe chegou, né? Então, infelizmente, muita gente, e dentro da igreja, tem um entendimento equivocado, distorcido, errado, do que é liderar, e dos privilégios que se tem em liderar a obra de Deus. Sabe, queridos, e por que isso acontece? Escute, isso aqui é muito interessante, porque o espírito do anticristo usou e usa as falhas dos homens de Deus, os maus testemunhos dos homens e mulheres de Deus, para denegrir a sua imagem, né? E com o apoio maciço da mídia, acabam fazendo a cabeça da maioria da população, as quais dizem, por exemplo, que todo pastor é ladrão, que todo pastor só está interessado no dinheiro das ovelhas, né? Que as igrejas só querem o dinheiro dos irmãos, que as igrejas querem continuar abertas no período da pandemia porque estão de olho no dízimo das pessoas, no dinheiro das pessoas. E é isso que o espírito do anticristo, com o apoio da mídia, sabe, despacha e libera na cabeça da população, e a população, quando fala da igreja evangélica, fala disso, não fala de outra coisa. Raramente fala do que a igreja faz dentro da sua comunidade e dos benefícios sociais que a igreja faz quando ela atua naquela comunidade. Então isso faz parte do processo do mundo para denegrir a imagem dos líderes e da igreja do Senhor, fazendo com que a população no geral tenha muita resistência a chegar lá. Agora é fato que quando um líder lidera com a semente da avareza, desenvolve o mau testemunho, aí o inimigo pega o mau testemunho daquele líder, joga para a população, e a população entende que todo líder é daquele jeito. E você não precisa, nem pode cair nesse tipo de engano. Amém, irmãos? Você imagina qual é a imagem do pai, da figura masculina na sociedade em geral? Hoje em dia, a figura masculina do pai, no geral, é aquele pai que abandona o filho, aquele pai ausente, aquele pai insensível, aquele pai que maltrata a mãe e tal. É isso que, né, o senso comum tem nos dias de hoje. Poucos são os homens, mas na maioria o senso é esse. Agora você imagina que isso não é uma realidade. Porque assim como tem muito pai ausente, a maioria dos pais são presentes. Assim como tem muito pai ruim, a maioria dos pais são bons. E a mesma coisa que se eu pegasse uma mãe, porque qual é a figura da mãe? Não, a mãe é a mãe, a mãe é mãe, é tudo de bom. Só que tem mãe que abandona filho, tem mãe que mata filho, tem mãe ausente, tem mãe que traumatiza. Aí eu vou pegar o exemplo de um ruim e jogar para todos os bons? Não é justo. Deu para entender o que eu estou falando, irmãos? Amém ou não amém? Mas infelizmente foi isso que aconteceu. E hoje a opinião pública acerca dos líderes, dos pastores, é essa. É que é incrível, essa é a frase, todo pastor é ladrão. E aí me coloco no meio também. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém ou não amém? Sabe, queridos, né?
Infelizmente, esta semente da avareza tem acertado muita gente apaixonada por Jesus. O camarada converteu de verdade, a irmã converteu de verdade, está apaixonada por Jesus e quer muito e tal, mas a semente está lá e uma hora ou outra, acerta. Principalmente quando essas pessoas estão passando dificuldade financeira. Está passando crise financeira, está ruim, a semente da avareza está lá, aí ela começa a germinar, aí ela começa a ficar chateada. E vai procurar algum responsável por isso. E geralmente quem é? A igreja. E aí começa a desenvolver esses pensamentos avarentos. E começa a concordar com esse tipo de comentário que não falta em tudo quanto é tipo de mídia. E a pessoa vai se nutrindo e essa semente da avareza vai entrando cada vez mais na sua alma. E esse é o perigo. Esta semente germina em seu coração, e aí quando não desistem de liderar, abandonam, lideram com o coração mais voltado no que vão conseguir do que no resultado da realização do seu trabalho, que é vidas transformadas. Então a pessoa já não pastoreia mais, ela já não lidera mais, dentro do objetivo central da sua visão, que é transformar vidas através do Evangelho. Ela já está liderando com o objetivo principal do que, o que eu vou ganhar com isso? Lembre-se, mais importante do que a lã da ovelha é a própria ovelha. Amém ou não amém? Lembre-se disso. E essa semente da avareza precisa ser arrancada, se o líder quiser experimentar da perfeita vontade de Deus. Lucas 12,15, Jesus disse assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Essa palavra ganância é a mesma coisa que avareza. Em outras versões diz avareza. Cuidado com todo tipo de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Colossenses 3,5 diz, assim, façam morrer. Façam morrer, é decisão, é nós que devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a avareza, que é idolatria. Olha aí. Veja aqui que de todas as qualidades da natureza da carne, a ganância, que é a avareza, é destacada, ela é separada dentro do versículo. Olha, façam morrer tudo isso aqui, ó, isso. Quando chega na ganância, quando chega na avareza, separa. E a avareza, mostrando que o avarento, o ganancioso, está no âmbito da idolatria. Portanto, quem lidera com a semente da avareza está servindo não a Deus, está servindo a Mamon e não ao Senhor. Isso é muito forte. A pessoa pode estar fazendo a obra de Deus, mas servindo a Mamon. Meu Deus. Você está me entendendo, meu irmão? A pessoa pode estar fazendo a obra de Deus, mas não servindo a Deus, porque é avarento. Está servindo a Mamon. Mas você não. Amém ou não amém? Você foi chamado para liderar a obra de Deus, servindo a Deus, agradando o coração de Deus. Foi para isso que você foi chamado e é isso que você vai fazer. Agora é importante nós prestarmos muita atenção, se esse tipo de coisa de vez em quando não quer se incrustar dentro de nós. Quando a gente percebe que a gente começa a fechar muito a mão, começa a ter dificuldade de cooperar e colaborar com os projetos de Deus. Quando você sentir isso no seu espírito, aí que você tem que bater o pé e dizer assim, não, Mamon, vai para lá, sai fora, eu estou servindo ao Senhor. Amém ou não amém? Então é importante, irmão, a gente entender isso.
Não, 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 não vai para lá, mamãe. Eu quero servir somente ao Senhor. Porque a avareza é idolatria pela palavra. E idolatria é o que, irmão? Servir a outros deuses que não sejam o Senhor. Ponto. E a terceira e última forma errada de que, infelizmente, pessoas liderem pastoreio, elas pastoreiam como mandões. Como diz o versículo, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados. Não domine, não seja o dono da pessoa. Não exija da pessoa servidão absoluta. Sabe aquela coisa da pessoa fechar uma relação? É meu discípulo, é minha discípula, mas só sai de perto de mim se eu deixar. Então é discípulo da pessoa mesmo, não é de Cristo. Você está me entendendo, meu irmão? A gente não pode, ser mandão na vida da pessoa, dizendo aos outros o que fazer o tempo todo. O tempo todo. Tu já levantou? Tu já foi isso? Já chegou aquilo? Olha, não sei o que e tal. E o tempo todo ali. Não. Nós devemos deixar a pessoa depender de Deus e não de nós mesmos. Amém ou não amém? Dizendo aos outros o que fazer o tempo todo. Faça isso, faça aquilo. Tu já fizeste isso? Não, pode parar com esse negócio aí. Não, não é assim não. Nós como líderes, nós não devemos dar a última palavra, irmãos. Você sabia disso? A decisão será sempre da ovelha. Sempre. O nosso dever é fazer como Deus fez e faz, como Jesus fez e faz. Irmão, está aqui a bênção e está aqui a maldição. A bênção se tu obedecer e a maldição se tu desobedecer. O meu parecer é que tu escolhe a bênção, agora tu escolhe se tu quiser. Se tu escolhe colocar a vida para dentro da tua casa, beleza. Se tu quiseres colocar a morte dentro da tua casa, beleza também. Mas a decisão é sua. Está na sua mão. Deu para entender o que eu estou fazendo, irmão? Amém ou não amém? Irmão, isso é muito forte. Sabe? Então tem pessoas que já vêm assim com o pacote montado, porque é fácil. Tem gente que não quer decidir. Ela quer que você decida por ela. Porque se der errado, a culpa de quem é? Não, eu fiz porque o pastor falou. Não, eu separei porque o pastor mandou. Irmã, não, irmã, largue, porque este aí não tem mais jeito não. Você já fez de tudo, larga ele. Calma, não tem, pode largar, largue. Eu, não. E quem me conhece sabe. Você decide, meu irmão. O que você decidir, eu estou do seu lado. Mesmo decidindo errado, eu estou do seu lado. Não concordo, mas eu estou do seu lado. Porque a consequência, quem vai colher, irmão, não vai ser eu, vai ser a ovelha. Então ela tem que pensar muito bem, depender de Deus. A gente entra para clarear um pouco as coisas, porque a pessoa vai estar no problema, E aí a gente clareia a situação na palavra de Deus. Aí a pessoa vai decidir se ela vai obedecer à palavra ou não. Não são as nossas palavras, é a palavra de Deus. A gente deve aconselhar as ovelhas na palavra de Deus. E não nas nossas opiniões. Naquilo que a gente gosta, que a gente não gosta. Amém ou não amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes tem líder que quer ser mandão. Olha, tu só tem que escutar esse cantor. O que passar disso é do inimigo. Olha, tu tem que te envolver nesse ministério. Os outros não valem nada. Não. Isso é agir como dominador. O líder que ensina a pessoa a depender de Deus, ele
vai olhando, monitorando, acompanhando e ajudando a pessoa a desenvolver uma dependência no Senhor. O Senhor vai ministrar no coração dela, ela vai se sentir atraída por algum ministério e a gente vai orientar ela, vamos lá ver se é isso mesmo, sente paz, sente, então vai lá, Deus te abençoe, e a coisa vai fluindo. Você está me entendendo, meu irmão? Nós não podemos ser dominadores, amém ou não amém? A decisão será sempre da ovelha. Sabe, queridos? Então nós vimos hoje como não devemos liderar. Em primeiro lugar, nós não devemos liderar por obrigação, nós não devemos liderar com avareza, com ganância, e nós não devemos liderar como dominadores. E na próxima terça, semana que vem, nós veremos como nós devemos liderar. Aleluia. Amém ou não amém? Fique de pé e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.